Muitas pessoas, ao se depararem com o sofrimento de alguém próximo, sentem o impulso imediato de estender as mãos, fechar os olhos e clamar por uma intervenção divina. Orar por um doente é, sem dúvidas, um dos gestos mais puros e carregados de compaixão que se pode oferecer. Porém, há momentos em que essa oração, embora sincera, carrega consigo uma falta de entendimento profundo do que realmente está acontecendo naquele ambiente espiritual. E é aí que muitas vezes reside o perigo. Não estamos lidando apenas com a matéria, mas com batalhas invisíveis, com feridas que não são físicas e com histórias que antecedem aquele instante de dor. Na pequena cidade de Vila Monte Claro, uma senhora chamada Cecília ficou conhecida por sua dedicação incansável àqueles que enfrentavam doenças graves. Ela não era médica, enfermeira ou terapeuta. Ela era uma cuidadora de almas, uma mulher simples que dedicava seu tempo a visitar hospitais e lares, levando consolo através de orações e palavras de fé. Mas algo começou a mudar em sua jornada quando, ao visitar um rapaz chamado Leandro, de apenas 37 anos, sentiu um peso espiritual tão grande que, pela primeira vez, hesitou antes de orar. Leandro estava há meses lutando contra uma enfermidade que os médicos não conseguiam diagnosticar com precisão. Era como se o corpo dele estivesse desistindo, pouco a pouco. Cecília, ao entrar no quarto, notou que algo ali estava errado. O ambiente parecia mais denso, o ar mais pesado. Ela sentiu uma angústia interna inexplicável e, embora estivesse acostumada a esse tipo de situação, decidiu não orar imediatamente. Em vez disso, sentou-se ao lado da cama e perguntou: Leandro, o que o seu coração ainda não conseguiu perdoar? A pergunta o pegou de surpresa. Leandro ficou em silêncio por quase 5 minutos antes de começar a chorar. Aos soluços, contou uma história que guardava há mais de 20 anos. Um ressentimento profundo contra seu próprio pai, que havia o abandonado quando era criança. Aquela mágoa não só moldou a personalidade de Leandro, mas também foi se cristalizando em seu interior, afetando sua alma e, por fim, seu corpo. Cecília entendeu, então, que nem toda oração por cura deve ser feita sem antes mergulhar na realidade invisível que habita aquela pessoa. Há feridas que não são vistas nos exames, dores que não aparecem nos laudos médicos. Orar, nesses casos, exige sensibilidade, discernimento e, acima de tudo, amor pela verdade do outro. E é exatamente sobre isso que vamos conversar neste vídeo. Talvez você já tenha feito orações por pessoas doentes e depois se perguntado por que nada aconteceu. Ou talvez já tenha pedido por alguém e sentido que a atmosfera espiritual não favorecia aquela oração. Isso não significa falta de fé, muito menos que Deus não esteja ouvindo. Significa apenas que há mais camadas a serem observadas e que a oração, para ser eficaz, precisa nascer de um lugar muito mais profundo que a emoção momentânea. Jornada que você está prestes a percorrer aqui vai além do ato de pedir cura. Vamos explorar juntos 5 fundamentos espirituais que precisam ser compreendidos antes que você ore por alguém que está enfermo. Não se trata de fórmulas, muito menos de regras religiosas. Estamos falando de consciência, de presença, de conexão com Deus e com a alma do outro. Cada uma dessas etapas é uma chave que abre portas para orações mais autênticas, mais alinhadas com o plano divino e mais sensíveis à realidade do mundo espiritual. Então, se você tem o desejo sincero de orar por alguém, de ser instrumento de cura e restauração, prepare-se para refletir, para revisar o modo como tem se posicionado diante do sofrimento alheio e para descobrir verdades que talvez você nunca tenha ouvido. Esta jornada é para os que desejam ir além das palavras bonitas e mergulhar no verdadeiro sentido de orar com autoridade e propósito. Porque muitas vezes, a oração mais poderosa não é a que usamos para convencer a Deus, mas a que nos transforma primeiro por dentro. A oração que transforma começa muito antes das palavras serem ditas.
Ela se inicia dentro do coração daquele que ora. Muitas vezes, ao ver alguém doente, somos tomados por pressa. Queremos que Deus intervenha, que algo milagroso aconteça ali mesmo, no exato instante em que tocamos aquela pessoa ou mencionamos o nome dela. Mas existe algo que poucos param para considerar. Quem está orando está, na verdade, entrando num terreno sagrado, o terreno da dor do outro. E isso exige preparação. Há uma história pouco conhecida de um homem chamado Eduardo, que era muito respeitado em sua comunidade por sua fé inabalável. Ele não era pregador, tampouco exercia qualquer função religiosa. Trabalhava como afinador de instrumentos musicais, um ofício que para ele era uma metáfora viva da sua espiritualidade. Tocar o invisível, ajustar o que os olhos não veem. Eduardo acreditava que toda oração precisava de afinação, e que antes de falar com Deus sobre alguém, era necessário ouvir o silêncio da própria alma. Certa vez, ele foi chamado para orar por uma jovem chamada Amanda, internada, com uma enfermidade misteriosa que fazia seus músculos paralisarem gradativamente. Quando chegou ao hospital, não disse uma palavra. Apenas pediu 5 minutos sozinho na capela do lugar. Ali, com as mãos sobre o peito, ele murmurou: Senhor, me revela se sou eu quem deve orar por ela. Sim, porque nem sempre somos a pessoa certa para interceder por alguém. Às vezes, o nosso coração carrega dúvidas, feridas ou até mesmo vaidade disfarçada de piedade. Orar por alguém é um ato de entrega total, e isso exige um coração limpo. Não perfeito, mas limpo o suficiente para que a compaixão passe sem obstáculos. Muitas orações não funcionam não porque faltou fé, mas porque faltou alinhamento. Imagine tentar sintonizar uma estação de rádio com interferência. O som sai confuso, fragmentado. Assim é a oração feita com pressa, sem introspecção. É possível que seja bem intencionada, mas não toca o céu nem acalma a terra. Eduardo ensinava que o orante precisa estar afinado com o amor verdadeiro, com o Espírito de Deus, com a verdade do que está sentindo. Só então poderá tocar o outro com a suavidade e a força da cura. Outro aspecto crucial é o entendimento da história da pessoa enferma. Ao orar, é fundamental compreender que não estamos pedindo apenas pela cura de um sintoma, mas pela restauração de uma narrativa. Isso significa escutar. Sim, escutar. A pessoa doente não precisa apenas de uma oração. Ela precisa ser ouvida, precisa ser reconhecida. Há dores escondidas atrás de uma febre, mágoas silenciosas por trás de uma doença autoimune, histórias não contadas que se alojaram no corpo como um grito por libertação. Quantas vezes oramos por alguém sem saber sequer o nome completo da pessoa, sem saber pelo que ela passou, o que ela pensa, no que acredita? Deus sabe, é claro, mas orar por alguém é também um ato de amor humano. É colocar-se diante do outro e dizer: eu vejo você, eu escuto você, e com o meu coração limpo, peço por você. Nesse ponto, talvez você esteja se perguntando: mas eu não sei fazer tudo isso, e se eu errar? A boa notícia é que não se trata de acertar ou errar, mas de se entregar com verdade. Deus ouve até mesmo o gemido de uma alma quebrada, mas o que Ele mais ama é quando nos aproximamos com reverência, conscientes de que estamos tocando algo sagrado. E já que você está aqui até agora, mergulhado nesse tema tão profundo e pouco falado, quero te fazer um convite diferente. Se você está sentindo que esse vídeo está te transformando, se alguma história ou ideia te tocou, inscreva-se aqui no canal. Mas não faça isso por obrigação. Faça se você sente que esse conteúdo está alinhado com o que sua alma busca. Agora, mais do que isso, escreva nos comentários uma palavra que represente como você gostaria de ser quando ora por alguém. Uma só palavra. Pode ser discernimento, paz, autoridade, amor, escuta, a que vier ao seu coração. Isso não é só uma interação, é uma declaração pública da sua intenção espiritual.
A partir do momento em que compreendemos que a oração é um ato de responsabilidade espiritual e emocional, somos chamados a algo ainda mais desafiador: discernir o que está por trás da enfermidade. Nem toda doença é simplesmente uma manifestação física. Algumas são gritos silenciosos da alma, clamores de uma história sufocada, resultados de traumas antigos que o tempo não curou. E entender isso muda tudo. Muda a forma como nos aproximamos, como tocamos, como pronunciamos cada palavra diante de Deus. Havia um senhor chamado Jonas que vivia em um povoado pequeno no interior. Sua aparência era rude, mãos calejadas pelo trabalho com madeira, fala direta e sem floreios. Mas bastava alguém pedir uma oração, e seus olhos se enchiam d'água. Não porque ele era emotivo, mas porque entendia que, ao ser chamado para interceder, ele estava sendo convidado a carregar um pouco do fardo do outro. E ninguém carrega um fardo com leveza sem conhecer o que tem dentro. Certa vez ele foi chamado para orar por um homem que estava com uma infecção grave no pulmão. Ao chegar, não começou a oração imediatamente. Sentou-se ao lado do leito e perguntou com voz serena: "O que o senhor não conseguiu dizer, que ficou preso aí dentro?" O silêncio foi absoluto, mas depois de alguns minutos, o enfermo desabou em choro. Contou sobre uma traição que guardava em segredo havia décadas, uma culpa que corroía sua alma por não ter pedido perdão à pessoa que feriu. E Jonas, com sabedoria que não se aprende em livros, apenas respondeu: "Então vamos orar, mas antes, vamos liberar o que ficou trancado." Perceba, a cura não começou com a oração. Começou com a escuta, com o espaço dado para que o Espírito falasse antes do corpo. Isso não quer dizer que toda enfermidade é consequência de pecado ou emoção reprimida. Longe disso. Mas significa que há curas que só acontecem quando a verdade é trazida à luz. E quem ora precisa estar preparado para ser esse canal. Um canal limpo, atento e, acima de tudo, disposto a não apressar o processo. Porque, às vezes, a oração não é para curar, é para revelar. E só depois disso a cura encontra caminho. Outro elemento essencial é a intenção. A oração feita por vaidade, por autopromoção, ou mesmo por uma tentativa de impressionar, raramente toca os céus. Deus responde ao clamor sincero, e não ao espetáculo. Quando alguém ora por um enfermo, com o desejo oculto de provar algo, seja para si mesmo, para os outros ou até para Deus, o resultado é vazio. E isso é mais comum do que se imagina. Por isso, antes de dizer qualquer palavra, pare. Faça silêncio. Pergunte a si mesmo: por que estou orando por essa pessoa? A resposta pode mudar tudo. Pode revelar se o seu desejo é aliviar a dor do outro ou apenas aliviar sua própria necessidade de se sentir útil. Não há problema em querer ajudar, mas há uma linha tênue entre ajudar com humildade e ajudar por orgulho. O Espírito Santo conhece essa linha, e ele só se move com liberdade quando há verdade em ambos os lados, no que ora e no que recebe. Também é importante lembrar que nem sempre a resposta de Deus virá da forma que esperamos. Já aconteceu de alguém orar com toda a fé por cura física, e a resposta veio em forma de paz. Sim, paz. A pessoa continuou com a enfermidade, mas foi tomada por uma tranquilidade sobrenatural que a permitiu viver seus dias com dignidade, esperança e até alegria. Isso também é milagre. E quem ora precisa estar disposto a acolher todas as formas de resposta que vêm do alto, mesmo as que não correspondem ao nosso desejo. Quantas vezes confundimos milagre com solução rápida? Mas Deus não está interessado em atalhos. Ele quer transformação. E isso às vezes começa pela oração que aceita, que escuta, que caminha junto. Uma oração que não impõe, mas que se dispõe. No fim das contas, orar por um enfermo é um ato de profunda humanidade. É uma entrega dupla, nossa para com Deus e nossa para com o outro. E se isso for feito com reverência, verdade e amor,
Mesmo que o corpo não se cure, algo dentro da alma será restaurado. Existe um silêncio que antecede a oração verdadeira. Um silêncio que não é vazio, mas carregado de presença. É nesse espaço entre o suspiro e a palavra que se forma a conexão mais pura entre quem ora e aquele que pode transformar tudo. Mas muitos ignoram esse momento, essa pausa sagrada, e partem logo para palavras apressadas, gestos repetidos, fórmulas memorizadas. O que se perde nesse processo é incalculável, porque a oração, antes de ser dita, precisa ser sentida. Precisa nascer de um lugar onde não há máscaras, onde não há intenção de convencer, mas apenas o desejo de confiar. Certa mulher, chamada Helena, era conhecida por sua fé serena. Nunca falava alto, raramente impunha as mãos, e ainda assim, sua presença parecia abrir caminhos onde antes só havia bloqueios. Um dia, convidaram-na para orar por uma jovem em estado depressivo severo. Chegando ao local, Helena não disse nada por quase meia hora. Apenas sentou-se ao lado da moça, segurou sua mão e esperou. Foi a jovem quem quebrou o silêncio. Começou a falar dos medos, dos pensamentos obscuros, das tentativas de esconder tudo por trás de sorrisos falsos. E enquanto falava, as lágrimas vinham, limpas, sem esforço. Só depois disso, Helena orou. Mas orou baixinho, com palavras simples, quase sussurradas, e ainda assim o ambiente inteiro parecia mergulhado em algo santo, como se o ar tivesse sido purificado. É isso que muitas vezes esquecemos. A oração não é para provar poder, é para revelar o amor. E o amor por si só já é poderoso. Quando oramos por alguém doente, seja no corpo ou na alma, estamos lidando com uma fragilidade sagrada. É como tocar um vaso rachado. Se for com força demais, ele quebra. Se for com o toque certo, ele pode ser restaurado. Há também a questão da permissão espiritual. Sim, porque nem todo enfermo está disposto a ser curado. Pode parecer estranho, mas é verdade. Há pessoas que, mesmo inconscientemente, se apegam à dor porque ela se tornou parte da identidade delas. Não sabem mais quem seriam sem aquele sofrimento. E nesse caso, orar por cura sem sabedoria pode ser como tentar forçar uma semente a brotar antes do tempo. O resultado? Frustração, desgaste e até resistência espiritual. Por isso, é essencial pedir discernimento. Discernimento para saber quando orar, como orar, e até se devemos orar naquele momento. Deus não se impressiona com pressa. Ele age no tempo exato, no modo certo. E nossa sensibilidade espiritual é o que nos permite cooperar com isso. Não podemos esquecer que há também enfermidades que carregam consigo pactos antigos, dores herdadas, feridas que atravessam gerações. E quando isso acontece, a oração precisa ser mais do que um pedido. Ela precisa ser uma ruptura. Uma declaração de que a cadeia vai ser quebrada ali, naquele instante, naquela vida. Mas isso exige preparo. Exige uma vida consagrada, não apenas momentos esporádicos de fé. Infelizmente, muitos confundem dom com performance. Acham que orar por cura é um show onde quem ora precisa brilhar. Mas os verdadeiros milagres acontecem no escondido. No quarto fechado, na madrugada silenciosa, na lágrima solitária. E quem vive nessa dimensão sabe que cada oração é uma semente que pode florescer de 1000 formas. Algumas imediatas, outras demoradas, mas nenhuma desperdiçada. Chegamos a um ponto delicado. E se a cura não vier? E se orarmos com toda a fé, com todo o amor, com toda a entrega, e nada acontecer? Essa é uma pergunta que assombra muitos. Mas a verdade é que, às vezes, a oração não altera a realidade externa, mas transforma a realidade interna. E isso, em muitos casos, é o milagre mais profundo de todos. Porque uma alma em paz carrega uma força que o mundo não consegue explicar. Queremos agora te fazer um convite. E não é aquele pedido chato de sempre.
Se você sentiu que esse conteúdo te falou algo lá dentro, se alguma história ou palavra aqui despertou memória, reflexão, saudade ou até um incômodo, deixa a sua marca. Escreve nos comentários o que isso provocou em você. Mas não precisa ser longo nem elaborado. Pode ser só uma frase sincera. Às vezes, uma única frase sua pode ser a resposta que alguém está esperando. E claro, se ainda não faz parte dessa comunidade, se inscreve. Mas só se você sente que aqui é um lugar onde tua fé, tua mente e teu coração podem crescer juntos. Se for, seja bem-vindo. De verdade, às vezes, a oração nos convida a um tipo de entrega que não se parece com vitória imediata, mas com um abandono sereno nas mãos de um Deus que enxerga além da dor. Há histórias que não terminam com o enfermo pulando da cama ou largando as muletas. Existem curas que ninguém vê porque acontecem onde os olhos não alcançam, na alma cansada, no coração endurecido, na mente atormentada. E por isso, quem intercede por outro precisa saber que nem toda resposta será visível. Mas toda oração verdadeira deixa um rastro de luz, ainda que discreto, ainda que leve. É preciso lembrar que o sofrimento, quando atravessado com fé, se transforma em linguagem. Já viu como algumas pessoas que sofreram profundamente conseguem tocar os outros com uma simples palavra? Isso porque quem passou pelo vale conhece a geografia da dor e sabe o caminho de volta. E quando essas pessoas oram, não oram por vaidade ou hábito. Oram porque sabem o que é precisar desesperadamente de esperança. Oram porque já estiveram no escuro e encontraram uma centelha. E isso é poderoso demais. Temos também que falar da autoridade espiritual. Ela não se compra, não se ensina num curso, não se aprende apenas com leitura. A autoridade espiritual nasce da obediência no Minas secreto. Nasce quando você continua fiel mesmo quando ninguém está olhando. Quando você ora pelos outros mesmo enquanto sangra por dentro. Quando você continua acreditando, mesmo sem entender. E quem carrega essa autoridade, mesmo sem alarde, muda ambientes. Porque o céu reconhece. E o inferno também. Um exemplo marcante foi o de um homem simples do interior, chamado Luiz, que era conhecido por sua oração silenciosa e por sua vida limpa. Ele não era eloquente, não tinha grande vocabulário, mas quando colocava as mãos sobre alguém, algo mudava. Não era espetáculo, era entrega. As pessoas diziam que se sentiam vistas por Deus quando ele orava. E isso não vinha do tom de voz, mas da verdade que habitava nele. A verdade tem peso. A verdade atrai o mover de Deus. Outro ponto esquecido é o preparo do ambiente. Muitos se esquecem que o lugar onde se ora importa. Há locais carregados de tensões, distrações, ruídos espirituais. Antes de uma oração profunda, especialmente por cura, o ambiente precisa ser alinhado. Uma oração feita num espaço de confusão, desordem ou sem reverência pode ser sufocada. Mas quando o ambiente está impregnado de adoração, silêncio ou até mesmo uma simples paz, tudo se torna mais sensível. A atmosfera interfere no espiritual mais do que se imagina. Não podemos negligenciar também o tempo. O tempo de Deus é preciso, e muitas vezes Ele nos pede que aguardemos, não porque está negando, mas porque está preparando. Há curas que só acontecem quando certos ciclos se completam. E forçar uma oração fora do tempo é como colher um fruto verde demais. Pode até parecer certo, mas o sabor não é o mesmo. E os efeitos podem ser negativos. Orar com sabedoria é também saber esperar com fé. Além disso, precisamos entender que oração e cura caminham junto com perdão. Há dores que permanecem porque estão ancoradas no ressentimento. E quando oramos por alguém doente, é necessário perguntar, ainda que em espírito: existe alguma mágoa aqui? Existe algo não resolvido? Porque o perdão é como um canal.
que precisa estar limpo para a cura fluir. E quando esse canal é desobstruído, muitas vezes a cura chega sem aviso, como se sempre estivesse esperando ali, do outro lado do perdão. Por fim, a oração precisa ser acompanhada de compaixão genuína, não aquela compaixão que se expressa em palavras bonitas, mas aquela que move o coração, que nos faz sentir a dor do outro como se fosse nossa. Quando oramos por alguém com esse tipo de compaixão, estamos nos unindo à dor dele, e nesse lugar Deus se manifesta com mais força, porque Ele mesmo se compadece, Ele mesmo se inclina, e quando nos parecemos com Ele nisso, o céu se aproxima. Existe um detalhe profundo que poucos se dão conta. Às vezes, não é a pessoa enferma que precisa de cura primeiro, é quem está orando por ela. Sim, porque o coração endurecido, a fé embotada, ou até mesmo o orgulho disfarçado de espiritualidade, podem se tornar muros entre a intercessão e o mover de Deus. Quando nos aproximamos de alguém para orar por sua dor, precisamos antes sondar nosso próprio interior. Estamos limpos? Estamos em paz com Deus? Temos buscado o Espírito ou apenas seguimos fórmulas? Oração não é mágica, é relacionamento. E sem santidade, até a súplica mais bem intencionada pode se tornar oco, vazia, sem frutos. Essa é uma das razões pelas quais tantos se frustram ao orar. Pensam que é por falta de fé da pessoa doente, mas muitas vezes é porque o coração do intercessor está em silêncio diante de Deus há meses. Não adianta gritar se o céu não reconhece a voz. A autoridade de uma oração não está no volume, mas no vínculo com o Pai. Quem caminha com Deus, mesmo em silêncio, move montanhas com um sussurro. Quem só busca a Deus nos momentos de urgência, corre o risco de estar espiritualmente enfraquecido, quando for mais necessário estar fortalecido. Por isso, ao orar por um enfermo, lembre-se, Deus também está olhando para você, e Ele deseja te moldar tanto quanto deseja curar aquele por quem você intercede. Há um poder transformador quando oramos por alguém. Se estivermos atentos, perceberemos que cada oração é também um espelho. Aquilo que pedimos para o outro pode nos revelar o que ainda falta em nós, e quando compreendemos isso, nossas orações se tornam mais humanas, mais quebrantadas, mais verdadeiras. Outra chave poderosa está na persistência. Vivemos numa geração acostumada ao instantâneo. Se a cura não vem na primeira oração, muitos desistem. Mas a Bíblia fala da viúva que incomodou o juiz até receber resposta. Fala de Elias, que orou 7 vezes até ver uma nuvem pequena no céu. Fala de Jesus, que ensinou a orar sempre e nunca desistir. A fé madura entende que o milagre pode vir no primeiro minuto ou no 10º mês, mas o que importa é continuar confiando. E quando oramos com perseverança, algo muda. Se não for ao redor, será dentro de nós. Um caso comovente foi o de um jovem chamado Tiago, que sofria de uma enfermidade rara e debilitante. Durante anos, sua família orou. Sua comunidade jejuou. Muitos homens e mulheres de oração passaram por sua casa. Mas a cura física não veio. Porém, algo extraordinário aconteceu. Todos ao redor dele se transformaram. A mãe, antes ansiosa, tornou-se uma mulher de fé serena. O pai, que quase nunca orava, tornou-se intercessor constante. Os amigos, que eram distantes, passaram a visitar semanalmente. A enfermidade que não saiu do corpo de Tiago foi a porta para a cura espiritual de uma cidade inteira. Isso nos ensina que a cura pode ser o objetivo aparente, mas não necessariamente o maior milagre. Às vezes, Deus usa a enfermidade para gerar vida onde antes havia frieza. Usa o sofrimento para derramar compaixão onde antes havia indiferença. Usa a dor para acender uma chama de oração em corações que estavam adormecidos. E quando isso acontece, o céu sorri, mesmo que a resposta não venha da forma como esperávamos. Mas há algo ainda mais íntimo, mais delicado, e poucos falam disso.
A alma de quem sofre se cansa. O doente muitas vezes já não acredita. Já não ora. Já não tem forças. E nesse ponto, a oração de quem intercede precisa ser como um abraço espiritual. Precisa carregar aquele que já não consegue ficar de pé. É o que diz a Escritura. Levem os fardos uns dos outros. Orar por um enfermo é, em certa medida, carregar a cruz com ele. É dizer: você pode descansar. Hoje eu falo com Deus por você. E é nesse lugar que nascem os maiores milagres. Não apenas de cura, mas de comunhão, de amor verdadeiro, de unidade profunda. Porque no fim das contas, a oração nunca é só sobre resolver algo. É sobre reconectar aquilo que estava desligado. A oração liga a terra ao céu. Liga o coração do enfermo ao coração de Deus. Liga o intercessor à sua vocação mais pura, amar como Cristo amou. E há algo que ainda precisa ser dito, algo que muitas vezes é ignorado por quem ora com boas intenções, mas pouco discernimento. Nem toda enfermidade precisa ser repreendida. Nem todo sofrimento é para ser eliminado. Existe dor que é escola, doença que é ferramenta, fraqueza que é linguagem do céu. Não é porque está doendo que precisa ser removido imediatamente. Às vezes, a dor é o toque mais amoroso de Deus na alma endurecida de alguém. A oração, nesses casos, não é para arrancar o sofrimento, mas para compreendê-lo. É preciso perguntar: Senhor, o que queres que eu aprenda aqui? A sabedoria para orar por um enfermo começa em saber que nem tudo o que parece ruim é de fato um mal. Um espinho na carne de Paulo não foi removido, mesmo com 3 súplicas, mas Deus lhe disse: minha graça te basta. Isso muda tudo. Isso nos mostra que o propósito divino é maior do que o alívio imediato. A oração verdadeira pergunta antes de ordenar, escuta antes de falar, discernir antes de declarar. Porque existe diferença entre orar para que alguém seja curado e orar para que alguém entenda o que Deus está fazendo. Em alguns casos, a segunda oração é a mais poderosa. É por isso que antes de impor as mãos, o intercessor precisa inclinar os ouvidos. O céu fala, a alma do outro fala, e só quem ouve pode realmente ajudar. Já pensou que talvez a maior cura que alguém precise seja no coração e não no corpo? Já refletiu sobre quantas enfermidades físicas são apenas a superfície, de traumas, medos, rancores, solidões profundas? Quando oramos sem sensibilidade, arranhamos a superfície. Mas quando oramos com compaixão e escuta, tocamos na raiz, e Deus cura pela raiz. Uma senhora chamada Alzira era conhecida em seu bairro por ser bondosa, mas sempre doente. Diversos pastores e irmãos da fé oraram por ela, mas a dor voltava. Um dia um homem simples orou, mas antes perguntou: Dona Alzira, a senhora perdoou seu irmão? Ela começou a chorar. Há 32 anos não falava com o irmão por causa de uma herança. Naquele mesmo dia, ela decidiu perdoar. Ligou para ele e a paz invadiu sua casa. Uma semana depois, a dor que a acompanhava havia sumido. Não porque alguém gritou ou impôs autoridade, mas porque alguém escutou. Esse tipo de oração exige humildade. Exige que reconheçamos que não somos nós que curamos. Somos apenas canais. Deus pode usar qualquer um, mas prefere usar os quebrantados. E mais, Ele prefere usar os que se importam. Quando oramos por alguém com pressa, como se estivéssemos cumprindo uma obrigação, a oração perde seu sabor. Mas quando oramos com amor, com olhos nos olhos, com desejo verdadeiro de caminhar junto, então algo sobrenatural acontece. Existe um rio de cura que só flui quando há sinceridade. E esse rio, muitas vezes, não começa com palavras, mas com lágrimas. Orar por um enfermo é, antes de tudo, se compadecer. É chorar junto. É sentir a dor do outro como se fosse sua. É não apenas dizer vou orar por você, mas de fato orar, interceder, jejuar, vigiar. É lembrar daquela pessoa mesmo depois que você foi embora. É se tornar guardião do milagre que ainda não chegou.
Mas também é preciso sabedoria para saber quando parar. Sim, porque nem toda insistência espiritual é fé. Às vezes é obstinação. Se Deus não respondeu ainda, talvez esteja esperando algo de você. Talvez esteja ensinando o tempo, ou testando a confiança, ou ajustando outras peças invisíveis antes de liberar a cura. O importante é manter o coração em paz, porque o tempo de Deus nunca falha. E quando finalmente a cura vem, seja ela física, emocional ou espiritual, há algo que nunca pode faltar: gratidão. Muitos oram fervorosamente na dor, mas esquecem de agradecer na cura. A Bíblia nos mostra que apenas um dos 10 leprosos voltou para agradecer a Jesus. Apenas um. Isso nos alerta. A cura é só parte do processo. O coração grato completa o milagre. Porque o milagre não é só o que acontece no corpo, é o que acontece no espírito. A oração que gera milagre é também a oração que gera transformação. E se há algo que ainda assombra até mesmo os mais fiéis, é o silêncio de Deus diante da enfermidade. Você já viveu aquele momento em que orou com toda a fé que tinha, clamou, chorou, jejua, e mesmo assim, nada mudou? A dor continuou, o exame voltou ruim, a pessoa piorou, a resposta não veio. Muitos desistem da fé nesse ponto achando que Deus não os ouviu. Mas é exatamente aqui que se revela uma das faces mais profundas da maturidade espiritual. Confiar mesmo quando o céu parece em silêncio. Há curas que não vêm como esperamos, mas que se manifestam de formas que nossos olhos naturais não conseguem perceber no início. Uma alma que descansa mesmo em meio à dor já está experimentando cura. Uma mente que deixa de se revoltar e passa a louvar, está vivendo milagre. Às vezes, o Senhor está curando primeiro o invisível para depois tocar no visível. Outras vezes Ele está nos ensinando a amar mais, a depender mais, a ser menos egoístas e mais compassivos. E o mais impressionante, em algumas situações, Deus cura não com o fim da enfermidade, mas com a presença em meio a ela. É o caso de tantos homens e mulheres santos que viveram com dores e doenças crônicas, mas cujos rostos brilhavam de paz e alegria. Eles haviam descoberto algo que o mundo não entende. Quando Deus não remove a dor, Ele envia consolo tão profundo que a dor perde seu poder. A oração, então, não precisa ser para remover a luta, mas para encontrar sentido nela. Tome como exemplo um jovem chamado Murilo. Ele foi diagnosticado com uma doença degenerativa aos 23 anos. Durante semanas recebeu orações, imposições de mãos, unções, mas nada mudou. Em vez de se revoltar, ele mergulhou em Deus. Lia as Escrituras todos os dias, cantava hinos antigos, escrevia cartas de encorajamento para outros pacientes do hospital. Um dia, um enfermeiro disse: "Você não está curado no corpo, mas sua alma brilha mais que a de qualquer pessoa saudável que já conheci." E naquele testemunho, dezenas de pessoas encontraram fé. Murilo não foi curado da doença, mas curou o desespero de muitos. É por isso que precisamos redimensionar o que chamamos de cura. Às vezes, o maior milagre é a paz que chega antes da resposta. O consolo que toma conta mesmo sem explicação. A força para continuar sorrindo, mesmo quando a carne está fraca. Essa é a cura silenciosa, discreta, mas poderosa. Uma cura que não faz manchetes, mas transforma destinos. Por isso, quando você orar por alguém, ou por si mesmo, tenha em mente: o tempo de Deus é diferente. Sua forma de agir é profunda. E mesmo que nada mude externamente, se o coração for tocado, algo grandioso já aconteceu. O propósito eterno sempre será maior que a dor temporária. Não pare de orar. Não desanime. Não recue. Porque enquanto a oração continua, Deus trabalha no invisível. E agora, uma pausa necessária. Se até aqui esse conteúdo tem tocado seu coração, feito você refletir, talvez até lembrar de pessoas pelas quais já orou ou recebeu oração,
Então quero te convidar a fazer parte disso de forma mais profunda. Inscreva-se no canal, mas não só por inscrever. Faça parte de uma comunidade que entende que oração é mais que palavras. É entrega, é escuta, é transformação. E aproveita para interagir com a gente. Compartilhe nos comentários como foi a oração mais marcante da sua vida. Ou aquela vez que Deus te respondeu de forma inesperada. Vamos criar um espaço onde essas histórias sejam bálsamo para outros que também precisam de fé renovada. E há um aspecto que poucos tocam ao falar sobre oração por enfermos: o peso espiritual que isso carrega. Porque quando você se coloca diante de alguém que sofre e decide ser canal de intercessão, você está entrando numa zona de batalha. Não é apenas uma fala bonita ou um gesto piedoso. É uma guerra espiritual real, onde forças se movem, resistem, tentam confundir, silenciar, atrasar. Por isso, não se deve orar por alguém doente de forma leviana ou distraída. É necessário se preparar, se consagrar, buscar discernimento. E mais que isso, ter sensibilidade espiritual para perceber quando a raiz da enfermidade é física, emocional ou espiritual. Há casos em que o corpo sofre por algo que começou na alma. Rancores guardados por anos, mágoas que se transformaram em peso, estresse que virou gastrite, culpa que alimenta insônia, ausência de perdão que adoece até a postura. Sim, a Bíblia já apontava isso quando dizia: um coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido resseca os ossos. Nem toda doença é fruto do físico. Há feridas invisíveis que se arrastam por décadas e se manifestam no corpo. Por isso, antes de clamar por cura, é sábio clamar por revelação. Porque às vezes a cura virá pela conversa, pela confissão, pelo abraço, pela reconciliação com alguém do passado. E aqui entra outro ponto vital. Há doenças que exigem também ação prática, e não apenas espiritual. Orar por cura sem estimular a pessoa a mudar hábitos que a prejudicam é como tentar apagar um incêndio jogando perfume. Deus pode curar, sim, mas espera também que a pessoa se levante e caminhe em direção à saúde. Um exemplo: orar por alguém com problemas pulmonares enquanto essa pessoa continua fumando compulsivamente, sem abrir espaço para mudança, é contraditório. A oração precisa vir acompanhada de responsabilidade, de decisão, de arrependimento quando necessário. Além disso, quem ora precisa compreender que a oração não é mágica, mas é um diálogo com Deus que envolve obediência e maturidade. Não se trata de repetir fórmulas ou palavras bonitas. Algumas das orações mais poderosas que já transformaram vidas foram feitas com frases simples, mas com o coração rasgado diante de Deus. Não é o volume das palavras, mas a entrega por trás delas que toca o céu. Às vezes Senhor, eu não entendo, mas confio em Ti, abre portas que longos discursos não abririam. E não podemos ignorar o impacto da fé de quem recebe a oração. Há momentos em que o milagre está pronto, mas a pessoa não acredita que merece ser curada, ou carrega uma culpa tão profunda que sabota a própria esperança. Nesses casos, mais do que orar, é necessário caminhar com ela, ouvi-la, mostrar que Deus não a abandonou. A oração precisa ser precedida por amor, escuta, empatia. Ninguém abre o coração se não se sentir acolhido primeiro. Por isso, ao orar por um enfermo, pergunte a si mesmo: estou fazendo isso para ser visto? Para mostrar espiritualidade? Ou porque realmente amo essa pessoa e quero ser um canal de restauração? Porque a motivação também pesa no mundo espiritual. O céu responde ao amor genuíno. A fé que move montanhas é sempre acompanhada pela compaixão que se inclina. E se você já orou por alguém e nada aconteceu, não se frustre. Continue. Ore de novo. Ore com outros. Ore jejuando, ore confiando, porque às vezes a oração que você faz hoje é a semente de uma cura que só vai florescer daqui a meses. O tempo de Deus não segue nosso relógio,
mas Ele sempre ouve, sempre age, sempre transforma. Chegamos ao momento de encerrar esta jornada de reflexão e aprendizado sobre o poder da oração pelos enfermos, sobre as realidades espirituais que nos cercam e sobre o amor que sustenta cada clamor que fazemos. Se algo aqui tocou seu coração, se você se sentiu inspirado ou mesmo desafiado, quero te deixar um convite especial, vindo do fundo do coração. Inscreva-se no canal, não só para receber mais conteúdos que elevam a fé e fortalecem o espírito, mas para fazer parte de uma comunidade onde cada história importa, onde cada dúvida encontra espaço para ser ouvida e cada vitória, por menor que seja, é celebrada com alegria. Aqui, mais do que números, buscamos conexões reais. Então, se você quiser, conte para a gente nos comentários a sua história de oração. Aquela vez que Deus falou com você através de um momento difícil, ou como este vídeo te ajudou a enxergar a oração de uma forma nova. Suas experiências são luz para outros que estão passando pelo mesmo desafio. E se gostou do vídeo, deixa seu like com vontade, não por obrigação, mas porque isso ajuda outras pessoas que precisam ouvir essa mensagem a encontrá-la. Lembre-se, a oração é uma ponte, uma conexão entre o humano e o divino. Nem sempre é fácil, nem sempre é rápida, mas é sempre transformadora. E cada oração, mesmo aquela que parece não ter resposta, é semente plantada no solo do amor de Deus, que um dia florescerá. Continue orando, continue acreditando, e nunca duvide do poder que existe quando corações se unem em fé verdadeira. Obrigado por estar até aqui. Sua presença significa muito, e que você possa continuar crescendo em fé, esperança e amor, sabendo que não está sozinho nessa caminhada. Até o próximo vídeo, onde continuaremos explorando juntos os mistérios e as maravilhas do espiritual. Que Deus te abençoe grandemente.